Super professor Marcos. Olá, bom dia a todos. Tudo bem, Renato? Agora melhor ainda, cara, estando com você aqui, só de ver o teu sorriso essa hora da manhã já é bom, meu amigo. Só você para me fazer dormir cedo, tá? Ah, é verdade? Você tem esse hábito, você é o cara da noite? Eu sou notívago, eu produzo melhor à noite. Que legal, meu amigo. Olha, eu vou te falar uma coisa, você sabe do quanto que eu te admiro, do quanto que eu estou honrado de te ter aqui. Você sabe que sempre que dá eu quero te arrastar, te trazer junto comigo. Já te trouxe lá para o meu evento no Hotel Mercury, que você deu um show lá. Foi um momento único vivido, que eu tive a oportunidade de conhecer sua esposa, que é uma gentileza, uma pessoa maravilhosa também. Não podia ser diferente, a fruta nunca cai muito longe do pé. Então, você é essa pessoa sensacional. A gente está num momento difícil, né, meu irmão? E o que nos resta? A gente tem que se preparar. Então, como o conhecimento é que vai estabelecer a mudança nos próximos meses, nos próximos anos, a gente tem que alimentar a categoria, a gente tem que alimentar a classe em relação a isso. Foi esse o motivo principal que eu te convidei e convidei esse time tão seleto que está presente aqui com a gente. Obrigado, eu fico muito feliz de estar aqui com você de novo. Você é uma pessoa muito especial, um ser humano muito especial, um profissional muito carismático, muito preparado, e estar com você é realmente sempre uma alegria pessoal e uma satisfação profissional, Renato, sempre. Muito obrigado. Marcos, primeira pergunta que o povo quer saber, antes de eu entrar no aspecto jurídico. A pronúncia do seu nome, para nunca mais ninguém errar. Como é que fala? Eu já escutei, tem gente que fala Marcos de Saune, Marcos de Sune, como é que é, Marcos? Pelo amor de Deus. Eu aceito qualquer pronúncia, porque se o nome é estrangeiro e eu estou no Brasil, a gente tem que aceitar. Né? Não tem nenhum incômodo com isso. Mas, assim, se fosse originalmente, como é um sobrenome francês, seria Dessone. 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 É como se fosse com O, S-S-O-N-E, Dessone, né? Claro que teria que afrancesar um pouquinho mais, mas não há necessidade, né? Dessone. Tá bom, Dessone. Achei bonito, acho bonito. Então tá bom. Mas pode chamar Dessaune, pode chamar Dessaune. O Tartus me chama de Dessaune, eu também aceito com muito carinho, não há problema nenhum. Tá bom, meu querido. Deixa eu te falar. Marcos, vamos lá. Qual seria, né, para a gente começar esse bate-papo, a principal missão implícita do fornecedor nesse momento de crise? Olha só, quando eu desenvolvi a teoria, que é originária do meu Código de Atendimento ao Consumidor, lá de 2005, eu elaborei um conceito, que é justamente esse conceito que você tocou aí agora, da missão implícita de todo e qualquer fornecedor. Ou seja, qual é a razão de existir de um fornecedor, né, de um prestador de serviços, de uma empresa que se presta a colocar produtos no mercado. Essa razão de existir, essa missão implícita, é liberar os recursos produtivos do seu cliente, do seu consumidor. Ou seja, é dar ao cliente, dar ao consumidor condições dele empregar o seu tempo e as suas competências na atividade que mais aprouver, né, que essa pessoa, que esse consumidor desejar. Assim, uma maneira, para exemplificar isso, né, eu, por exemplo, estou aqui dedicado geralmente aos estudos, à escrita, às palestras, aos livros, e eu não tenho nenhuma expertise, por exemplo, em serviços do lar. Não tenho nenhuma expertise. Então, naturalmente, que na minha casa a gente contrata um profissional, no caso, uma profissional, que faz a faxina da casa, né, a limpeza da casa, cozinha para a gente. E qual é o papel dela? Aí não é nem relação de consumo, veja, nós estamos falando de uma relação, né, de trabalho. Mas o papel dessa profissional, que nós chamamos de doméstica, né, com todo respeito, é liberar os meus recursos produtivos e da minha mulher, para que a gente, como especialistas, cada um na sua área, a gente possa empregar a nossa expertise, o nosso tempo e as nossas competências naquilo que a gente sabe fazer melhor,
No meu caso, é escrever, é pensar sobre essas questões. A minha esposa é professora de física, de engenharia ambiental, para que ela possa lecionar as aulas dela. Agora, o que acontece? Esse aqui é o ponto muito interessante. Nesse momento de pandemia, né, em que o mundo virou de cabeça para baixo, essa missão implícita de todo e qualquer fornecedor está suspensa, né? Nós estamos no momento em que essa razão de existir de todos os fornecedores, né, que é me dar mais condições, de dar a você, de dar a todos nós condições de empregar o nosso tempo e nossas competências naquilo que melhor nos aprouver, isso está suspenso porque os profissionais, em regra, não estão podendo trabalhar. Eles estão em isolamento social, né? À exceção dos serviços essenciais, os demais fornecedores estão em momento de suspensão. Então, dentro da minha casa, por exemplo, nós não temos mais o auxílio da nossa secretária doméstica. Eu não tenho, por exemplo, como ir hoje, se eu quiser, cortar o meu cabelo num barbeiro ou num cabeleireiro. Então, eu tenho que pegar os meus recursos produtivos, né, tempo e competências, em vez de dirigir exclusivamente aquilo que eu faço melhor, eu tenho que pegar para comprar máquina de cortar cabelo, aprender a usar aquela máquina de cortar cabelo, eu e minha mulher vamos ter que, em algum momento, cortar o meu cabelo, eu ajudar a cortar o dela. Claro que o dela não vai ser com máquina, né? Mas o meu vai ser com máquina, aquela máquina que você passa assim, né? Então, vamos ter que aprender. Então, eu vou ter que dedicar tempo e competência para cortar o meu próprio cabelo. Quer dizer, nós estamos saindo, pelo menos nesse momento, nós saímos de um mundo que evoluiu nos últimos 10 mil anos, de um mundo em que o modo de produção era primitivo e chegou ao modo de produção capitalista, né? Nesses últimos 10 mil anos foi essa a evolução que houve. Hoje, ou pelo menos até dezembro, janeiro, o modo de produção da nossa sociedade era o capitalista, ou seja, pessoas especialistas, cada um em uma área, e com interdependência, né? Uma interdependência entre os profissionais, para que um libere o recurso produtivo do outro. Só que agora isso não está sendo possível. Então, nós estamos vivendo um momento em que todas as pessoas estão dentro de uma análise fenomenológica e não jurídica, isso é muito importante, dentro de uma análise do fenômeno, nós estamos todos em desvio produtivo. Porque eu estou tendo que lavar louça em casa, eu estou tendo que ajudar na cozinha, eu estou lavando banheiro, compramos 2 aspiradores de pó para poder dar conta da poeira da casa. Deixa eu te falar uma coisa, Marco. Falando nisso, já que você falou do auxílio que você tem, né? A gente tem também uma pessoa que está com a gente há mais de 20 anos, né? Que é a Naí. Daqui a pouco a Naí até entra aqui na live com a gente, pra você conhecer. Rapaz, aí com esse negócio de pandemia, a minha família subiu para Teresópolis, eu fui para lá também, mas eu tive que descer, eu tô sozinho em casa e tal, não sei, tô carente pra cacete com esse negócio aqui assim, né? E a Naí tinha combinado com a gente que só ia voltar daqui a uns 2 meses. Eu tinha, fica em casa, se cuida, a gente vai subir, tá bom. Eu desci, não estou esperando nada. Estou eu sentado ontem, terminei a live, fui trabalhar, estou ali no computador. Marcos, de repente eu olho para o lado, tem um ser do meu lado. Imagina, tu tá sozinho em casa, cara. E a máscara, a NR19 da Naí, sabe como é que é? Ela pegou um pano de cabeça, colocou, ficou igual aquele cara, o bandido do filme de Velho Oeste. Cara, quando eu olho pro lado, eu vejo o Naí, eu quase morri do coração. Eu quase caí da cadeira, falei, Naí, tu acabou, te assustou. olha o desvio produtivo acontecendo aqui, Naí. Estou eu me dedicando. Ela, muito querida, quis passar aqui em casa para dar um jeitinho na casa, para manter a casa arrumada, imaginando que... Para liberar seus recursos, né? Para liberar seus recursos. Os meus recursos. Mas, na verdade, essa maluca quase me matou do coração. Hoje estou aqui. Entendo, irmão. Então, quer dizer, quando a gente fala de desvio dos recursos produtivos, se a gente for falar de uma forma bem palatável aí para o pessoal entender, quer dizer, se eu compro um telefone, é para utilizar o telefone com as comunicações que fazem sentido na minha vida. Quando eu
de repente, deixo de utilizar esse telefone, porque eu tenho que estar me apurrinhando com um atendimento telefônico, levando 1 hora, 2 horas, 10 horas, eles estão desviando aquela finalidade precípua da prestação de serviço. E você, muito adequadamente, está trazendo, olha, a Covid-19 está trazendo uma grande teoria do desvio produtivo social, vamos dizer assim. A questão toda aí que a gente tem que sempre separar, porque nós temos aí os nossos colegas juristas nos ouvindo, vários amigos, não vou nem citar porque eu não consigo acompanhar essa rapidez aqui. Tem uma galera grande aí, tem uma galera grande. E vários amigos, agradeço a presença de todos, muito honrado com todos vocês presentes, sei que vários me disseram que estariam aqui, mas o que acontece? Nós temos o desvio produtivo enquanto fenômeno socioeconômico, né? Ele é um fenômeno, ele pode ser analisado de uma maneira fenomenológica. E nós temos o desvio produtivo enquanto fato jurídico, que é aquele fenômeno ou aquele fato que tem interesse para o direito porque gera consequências para as relações jurídicas. Então, o desvio produtivo, ele é um fenômeno, né? Como, por exemplo, é uma tempestade em alto mar. A tempestade em alto mar é um fato, mas não é um fenômeno como é um fato. Mas essa tempestade em alto mar, a tempestade em alto mar, ela não traz consequências para as relações jurídicas. Portanto, ela fica como fato, ou como fenômeno. Ela não ingressa no direito como fato jurídico. Então, o desvio produtivo é como se fosse essa tempestade, nessa nossa analogia, mas que causa efeitos. Então, o desvio produtivo pode ser analisado enquanto fenômeno socioeconômico, que é o que eu estou tratando aqui nesse momento, dentro da pandemia, né, mas também como um fato jurídico, porque afeta as relações jurídicas, né? Se não me engano, você trabalha isso mais ou menos lá pela página 56, 57 da tua obra, não é isso? Essa questão da missão em pista é por aí. Mais capítulo 3, isso mesmo. Tá você leu direitinho. Aliás, gente, olha, só para deixar bem claro, por favor, sigam o professor Marcos, eu estou deixando aqui, ó, @Marcos_Dessune, né? Não é Dessaune. Mas pode ser também. Mas pode ser também, tá aí o Instagram dele. Por favor, sigam o professor e não deixem de adquirir a obra do professor, quem não tiver ainda. Por quê? Porque realmente é aquela obra que a gente tem que ter na nossa prateleira, tem que ter na cabeceira, tem que ter em nossa biblioteca. E Marcos, o pessoal que quer, de repente, ter o livro, consegue pela internet também, não consegue? Eu montei um sistema para facilitar e para baratear a obra. A gente vende pelo Mercado Livre e pelo Amazon.com.br, né, o Amazon Brasil. Então, os livros saem direto do meu escritório, via Mercado Livre ou via Amazon Brasil, e enfim, a gente tá funcionando em tempos de pandemia, enquanto os Correios nos permitirem, né? Vou mandando, né? Tá certo. Então, quem quiser, entre aí no Mercado Livre, jogue Teoria do Desvio Produtivo. Marcos, garanto que vai aparecer como se fosse uma entidade aí para vocês. É só jogar na internet, ele aparece. E aí adquiram a obra dele. Se vocês até comprarem nas próximas 2 horas, eu juro que ele manda para vocês um abraço meu e do Renato Porto. Vai com dedicatório. Renato, eu queria importante a gente só fechar aquele tópico sobre a questão do desvio na pandemia, porque eu pensei isso ontem à noite para justamente, como de maneira inédita, para trazer para essa nossa live aqui juntos, né? A questão, então, toda essa questão. Em tempos de pandemia, esse modo de produção da sociedade capitalista, que é a especialidade das pessoas, especialidade profissional, né, coligada, relacionada com a interdependência das pessoas, quer dizer, todos somos especialistas em uma determinada área, nesse modo de produção capitalista, e, ao mesmo tempo, todos dependemos uns dos outros, como no caso, nós falando aqui, como esse exemplo, de dependemos de uma secretária doméstica para nos auxiliar, para liberar nossos recursos. Então, a questão toda
Em tempos de pandemia, o desvio produtivo está presente na vida das pessoas, tanto no aspecto jurídico quanto no aspecto fenomenológico. Por quê? Como a Covid, né, a pandemia de Covid-19 é uma força maior, é um fato imprevisível, né? Enfim, que modificou todas as relações, que modificou o nosso modo de viver nesse momento. Então, esse desvio do qual nós estamos falando aqui, a pessoa não pôde vir trabalhar, portanto, eu estou com os meus recursos produtivos onerados, naturalmente que não é um recurso produtivo que vai gerar danos indenizáveis. Obviamente que não é isso, esse é o ponto que eu queria deixar claro, né? É diferente do mesmo momento de pandemia em que a gente telefona, por exemplo, para uma operadora de telefonia ou de internet, porque a infraestrutura já era ruim e parece que pela sobrecarga ela está pior, a gente liga para o saque de uma operadora dessa e não tem mais ninguém com quem falar, e às vezes as pessoas estão aguardando 2, 4, já ouvi falar em casos de aguardar 10 horas para receber atendimento agora, durante a pandemia. Aí eu entendo que é desvio produtivo jurídico. Aí é um fato ou evento danoso de desvio produtivo, porque as pessoas estão perdendo, nessa hipótese, 2, 4, 8, 10 horas para resolver um problema com uma operadora que está com as suas deficiências, né, também de profissional, mas se ela é um serviço essencial, assim reconhecido, né, se ela é um serviço essencial, a telefonia, a internet, né, direito até fundamental, então aí nós podemos encarar isso como uma situação jurídica, né? Então, só para separar, porque a gente fala coisas sérias e brinca aqui, senão as pessoas podem ao final falar assim, o Dessone já pirou lá, já está falando de desvio produtivo da sociedade. Vai ter gente que vai falar, vamos acionar a tempestade, tem gente que vai pensar de tudo, tá certo. Então, uma coisa é o ponto de vista do fenômeno social, vamos dizer assim, e outra coisa é o aspecto jurídico da possibilidade ou não, baseado no fato jurídico, de ser indenizável. Quer dizer, exatamente. São situações completamente distintas. Exatamente. Marcos, tá bom. Já eu volto aí no desvio produtivo, mas tem uma coisa que está me causando aí um desconforto. E eu sei que, como você está por trás da elaboração de uma nota técnica de ordem nacional, eu resolvi, de repente, o aspecto do pensamento, né? Eu estou meio grilado com a MP 948. Sobretudo, na segunda-feira, a gente teve o Erson conversando aqui com a gente, e nós conversamos sobre o artigo 5º da MP 948. Só para que o pessoal se atualize, a gente está falando dos serviços e das questões de cancelamento de serviços ligados ao turismo. E o artigo 5º fala da aplicação quase que automática do caso fortuito ou força maior, que é engraçado como é que eles colocaram no mesmo texto, né? Do caso fortuito ou força maior, de acordo com o artigo 56 da norma consumerista, que aí vai mais longe ainda, porque o artigo 56 não trabalha com caso fortuito nem força maior, fala do direito administrativo, né? Dos aspectos das sanções administrativas. O direito material vai do artigo 1 do artigo 1º até o 54, o administrativo do 55 até o 60, depois vem o penal do 61 ao 80 e por aí vai. Qual a consideração que você tem para fazer em relação a esse artigo 5º da MP 948? Primeira coisa importante de esclarecer é que essa nota técnica da Comissão Nacional de Defesa do Consumidor do Conselho Federal ainda não foi aprovada e publicada. Portanto, eu não posso comentar o teor da nota, eu posso emitir a minha opinião enquanto advogado e nós vamos trabalhar. É porque você não sabia desse ponto, que ela não está publicada ainda. Pois é, rapaz, isso tem me dado uma dor de cabeça, sabe por quê? Tipo, ontem eu tive acesso a uma nota técnica, aí eu já publiquei, joguei, não sei o que, não, isso não está publicado, ou isso, não tenho conhecimento, então eu vou ter muito critério, realmente, para poder disponibilizar aí essas informações. Você tá coberto de razão, e em tempos de pandemia, eu até vou ter muito mais critério com isso. Eu vou dizer que eu estava um pouquinho sem critério, porque às vezes eu recebia informação e no afã
eu já jogava a informação, sem às vezes nem checar adequadamente. Eu peço até perdão para o pessoal que me segue, que de repente eu mandei uma nota ontem antes da hora, eu fiz uma nota de esclarecimento hoje, trazendo aí sim as que já estão publicadas, e dizendo para a gente aguardar, esquecer aquela outra, que se for o caso, volta. Bom, então, na verdade, eu estou te consultando como o técnico falando sobre o artigo 5º. Esquece a nota, isso, claro, mas claro. todo mundo já sabe que em breve vai chegar. Vamos lá. Essa nota foi, né, só para mais um esclarecimento importante, ela foi redigida por vários colegas da comissão, eu, dentre eles, não foi somente por mim. Mas o que acontece? Foi editada essa medida provisória 948, agora no dia 8, publicada no dia 8 de abril, eu estou até com ela aberta aqui na minha frente, e ela tem, no artigo 5º, uma redação muito curiosa, que diz assim: as relações de consumo regidas por esta medida provisória, são as relações de eventos, de shows culturais, né? Então, as relações de consumo regidas por esta medida provisória caracterizam hipótese de caso fortuito ou força maior. Quer dizer, as relações caracterizam hipótese de caso fortuito ou força maior e não ensejam danos morais. O que nós temos aqui? Na minha opinião, nós temos aqui uma redação maculada por atecnia, né? Não se observou a boa técnica legislativa para a redação desse artigo 5º dessa medida provisória, e existe, consequentemente, por mácula, né, por vício da redação, por atecnia, existe uma equivocidade, existe sentidos que o legislador não quis dar, mas são sentidos que estão contidos. Se a gente pode pensar assim, está dito ali que a relação de consumo é hipótese, né? Olha só, caracteriza hipótese de caso fortuito ou força maior. Olha, a relação de consumo não tem capacidade, né, de caracterizar uma hipótese de caso fortuito ou força maior, né? Na realidade, a pandemia é que tem essa capacidade de afetar as relações de consumo. Então, possivelmente... Não ao contrário. Né, quer dizer, mas o que está escrito lá é que as relações de consumo, né, podem gerar, elas caracterizam a própria força maior. Na realidade, a força maior, que é a pandemia, né, elas têm a capacidade de afetar as relações de consumo. Isso não está escrito lá dessa maneira. Então, tem uma redação atécnica e equívoca, né, com mais de um sentido. E isso, para uma medida provisória, né, vinda do Poder Executivo, não é aceitável, né? O Congresso vai ter, até pela transitoriedade, vai ter que acertar isso aí, ou até mesmo... Agora, a segunda parte dela é que ela diz ainda, Renato, que além dela caracterizar isso, e não é verdade, essas situações não ensejam danos morais. Ora, o dano moral tem assento na Constituição e previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor. E o dano moral, ele tem que ser verificado, apurado, no caso concreto, pelo juiz, né? A verificação se houve ou não dano moral é feita em concreto, não em abstrato, né, pelo juiz. Então, não cabe a uma norma em abstrato, né, afastar qualquer possibilidade da ocorrência do dano moral, até porque ele tem assento constitucional. Então, na realidade, isso aí vai ter que ser revisto pelo Congresso, porque é um absurdo, e eu te exemplifico, né, eu demonstro de pronto onde está o erro na redação. Imagine que os fornecedores alcançados por essa medida provisória, que são os fornecedores de eventos, shows, etc. Vamos supor que eles não observem o que está determinado na medida provisória, que é a maneira de cancelamento, de reembolso, né? Tem todo um procedimento que a medida provisória estabelece. Não estou dizendo se é bom, se é ruim, se é certo, se é errado, mas a medida provisória estabelece esses procedimentos. Imagine que o fornecedor de um determinado show, né, o produtor de um evento, não observe como é que ele tem que cancelar e devolver o dinheiro hipoteticamente,
e coloca a pessoa numa situação de desvio produtivo. Leve a pessoa a gastar, por exemplo, uma semana, um mês, mandando e-mails, telefonando, né, tentando fazer com que o fornecedor de eventos cumpra a própria medida provisória. Então, nós teríamos aí, sim, um caso de dano moral lato sensu pela perda irrecuperável do tempo de vida do consumidor. Então, não tem como afastar. Perfeito. Que a própria inobservância, né, eventual inobservância da medida provisória pelos fornecedores alcançados, em tese, gera dano moral, no caso, lato sensu, né? E é aquela nossa antiga conversa sobre a distinção do dano moral estrito sensu e lato sensu, né? Nós tratamos disso, e depois eu queria, inclusive, avisar os colegas que estão nos assistindo que eu republiquei hoje no Jus Brasil um artigo meu que tinha saído com bastante destaque no Conjur. Foi no Conjur, se não me engano, de 16, 15, foi no Dia do Consumidor, 15 de março de 2020. Eu republiquei hoje no Jus Brasil justamente para que as pessoas pudessem ter acesso, chama-se Dano Moral Não é Só Sofrimento, a crescente superação do mero aborrecimento. Está publicado hoje no Jus Brasil. Agora há pouco. Repete aí para o pessoal anotar, Marcos. Então, eu publiquei hoje no Jus Brasil um artigo chamado Dano Moral Não é Só Sofrimento, a crescente superação do mero aborrecimento. Está no Jus Brasil, publiquei agora há pouco para justamente disponibilizar para as pessoas. Até mandei para o seu WhatsApp o link aí, mas acho que a gente não tem... Aqui a informação é fresquinha, né? Vai chegando. Bom, deixa eu só ir mastigando para o pessoal, que a gente tem, desde o consumidor, Marcos, aqui, o consumidor que segue, que quer saber dos seus direitos, até o doutor, o pós-doutor, a gente tem todo mundo aqui, né? Então, essa medida provisória, gente, trabalhou com o quê? Justamente com a prestação de serviço, a questão dos cancelamentos de eventos e tudo mais. A medida provisória, para quem quiser anotar, é a 948, de 8 de abril de 2020. E é muito bom que vocês tenham também em mãos as referências que essa medida provisória faz, porque nós temos também a Lei 11.771 de 2008, lá no artigo 21, porque ele disciplina esse artigo 21, quais são as atividades que estão abraçadas também, inclusive pela lei. Então, só a título elucidativo aqui, os meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadores de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, restaurantes, cafeterias, bares e similares, desde que esses estejam cadastrados no Ministério do Turismo, tá? Centros ou locais destinados a convenções, parques temáticos aquáticos e empreendimentos dotados de entretenimento ao lazer, casas de espetáculo e de equipamentos de animação turística, organizadores, promotores, prestadores de serviço. Quer dizer, a gente tem um rol bem grande aqui que se faz presente. Quando a norma indica lá, caso fortuito e força maior está implícita a relação de consumo, o Marco grita, né? Peraí, não é isso. Não é bem isso. É justamente o oposto. É a pandemia que está produzindo isso. E aí, vamos lá. Renato, o que é o caso fortuito? O que é a força maior? Caso fortuito é aquele acontecimento imprevisível, e porque é imprevisível, ele é inevitável. Ou seja, o caso fortuito, a mola propulsora, a pedra de toque, está na imprevisão, na imprevisibilidade. Já a força maior é aquele acontecimento absolutamente inevitável, ainda que previsível. Então, a pedra de toque da força maior está na inevitabilidade. Uma guarda relação com a imprevisão e a outra não há o que se fazer, é o que o americano chama de fatos de Deus. E aí, numa tacada, através de uma norma, afastam o direito do consumidor de clamar por esse direito personalíssimo, que seria o de ordem moral, dizendo, olha, qualquer prestação de serviço afaste a questão dos danos morais. O que o Marco está falando? Pelo amor de Deus, a gente tem que analisar caso a caso para que o magistrado chegue à conclusão do que é o correto, e não através de uma norma
claro, que tem uma verve econômica aí, de preservação da economia, mas existem limites que merecem ser respeitados. É isso, né, mano? Sim, claro. Nós temos, inclusive, eu acho que nesse momento, Renato, de pandemia, em que o mundo desmoronou, né? Nós temos que buscar a harmonização das relações, buscar preservação daquelas relações que sejam possíveis de serem preservadas, porque, é claro, princípio, direito fundamental, a proteção e defesa do consumidor, né? Está lá na Constituição, mas, ao mesmo tempo, né, se os fornecedores desaparecerem, os consumidores vão consumir de quem, né? Então, a gente precisa dos fornecedores para que eles liberem os nossos recursos produtivos, para que a gente continue buscando a nossa felicidade, buscando se aprimorar como pessoas e buscando fazer aquilo que a gente faz melhor, né? Então, é absolutamente essencial a existência desses fornecedores. Agora, dentro de uma harmonia, dentro de um equilíbrio, e procurando, nesse momento, talvez, dividir os prejuízos, né? Eu sou um consumerista, no sentido de raiz aqui, a minha defesa é do consumidor. Mas o consumidor, sem os fornecedores, ele é um agente que não... Essa função deixa de existir, né? Consumir de quem, se os fornecedores desaparecerem? Não é uma hipótese absurda, né? No outro dia eu vi um grupo de pais, né? Porque a gente vê de tudo, né, cara? E um grupo de pais estava falando assim: vamos nos reunir e todos vamos parar de pagar a mensalidade. Aí eu falei assim: desculpa, posso falar uma coisa? Sim. E aí, se a escola fechar, quem é que dá o diploma do teu filho? Aí, quem é que perde diretamente com isso? Eu não estou dizendo que a gente deve manter a mesma cobrança. Claro. Eu estou dizendo que medidas radicais deixo de pagar, ou, sabe, ou então normas que vêm surgindo que eu não consigo entender como razoáveis, né? O pessoal vira e mexe me consulta, não sei se está acontecendo contigo, Marcos. Mas nós temos que fixar, então, em 30% a redução da escola particular. Aí eu falo, peraí. As escolas, de uma forma geral, Então, me desculpa. Vamos supor, imagina aqui uma universidade que o ensino seja 100% online. Uhum. É uma instituição de ensino. E tem que ter redução? É um caso. Não. E uma universidade com ensino híbrido? Já é um outro caso. E uma creche que não dá para se desenvolver o ensino online? Exato. Então, chegar através de uma norma e a vida que é tão rica, que é tão bela, com tantas nuances, eu, através de uma norma, para resolver o problema da iniciativa privada, eu, jogo isso no ar, eu não consigo entender como razoável. Exatamente. Eu concordo inteiramente com você. Acho que é um momento de diálogo, de negociação, de argumentação e análise do caso concreto. Exatamente. Cada caso é um caso. Esses 3 que você colocou são perfeitos. A creche, que é inteiramente presencial, é uma situação, né? Ainda assim, ela precisa sobreviver, porque nós vamos sair disso e aquela criança que frequenta aquela creche vai precisar da creche. Porque muitos dos pais colocam seus filhos em creches para quê? Para que possam ter os seus recursos produtivos liberados. Eles precisam do seu tempo e das suas competências liberados para trabalhar, para outras atividades. Os recursos produtivos, em realidade, são elementos facilitadores de vida, né? O ser humano precisa ter a sua vida facilitada. Exatamente. Mais ou menos por aí. Bom, Marcos, você é um sucesso, velho. Por quê? Olha só, nós temos agora quase 400 pessoas presentes nesse momento na nossa sala de aula. Já passaram mais de 1000 pessoas por aqui, só que 400 pessoas falam: eu quero entender mais, porque eu quero saber como é que isso funciona. E aí, cara, você não sabe como é que eu fico feliz, porque eu fico imaginando, Marcos, para você colocar um auditório com 400 pessoas não é uma coisa muito simples, não é verdade? Às vezes nós olhamos para teatros que têm a capacidade de 400 pessoas, você olha aquele teatro lotado, você tem
noção do tamanho disso, né? E até o final, seguramente, nós vamos passar de 1000 pessoas aqui. E por que eu digo que isso é um sucesso? A quantidade de perguntas que estão chegando aqui para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui algumas perguntas, porque senão o pessoal vai querer me bater, né? Aí eu vou abrir agora e vou perguntando. E fique tranquilo que as perguntas já vão mastigadas, né? Que nem acontece quando a gente dá entrevista ao vivo, né? Que chega o cara e pergunta, vem cá, e eu que saí da minha... Aquele negócio assim. Não, eu vou olhar Não, e vou eu te conheço. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, um abraço para o José Neto. A gente acabou de te responder, José, porque ele fazia a seguinte pergunta: como é que fica a situação das mensalidades escolares? Depois a Saíra perguntou como é que o professor Marcos fica, como é que é a posição dele em relação à aplicabilidade da teoria nesses novos julgados. Aí vamos lá. Professor Marcos, olha aí, tem que esclarecer. Deixa eu dar o nome da pessoa. A Desirê faz a seguinte pergunta, ou melhor, professor, a pandemia não se enquadraria em força maior ou caso fortuito? Esclarece isso aí, porque se vem a pergunta, gerou dúvida. Vamos lá. Eu acho que se enquadra, né? Eu, inclusive, eu tenho até as minhas dúvidas se enquadram em um ou em outro, porque aparentemente se enquadra nos dois, né? Ela é imprevisível, inevitável, e como é que é mesmo? Você acabou de trazer um adjetivo muito bom para a força maior, que ela é absolutamente... inevitável, ainda que previsível. Isso. Então, a pandemia, me parece que ela era imprevisível porque a última que nós tivemos tem 100 anos, né? Em 1918, eu acho. Então, acho que previsível seria, mas não estava num cenário, né? Eu acho que não estava nesse cenário, não se ouvia falar de nada disso. Agora, inevitável, eu acho que ela totalmente inevitável. Então, você acha que se enquadra no caso fortuito ou força maior? Força maior, força maior. Porque é absolutamente inevitável, mas também não faria essa distinção. Mas se eu tivesse que encaixar, eu poderia dizer, olha, eu até estava prevendo que a pandemia estava na China, ainda não tinha chegado aqui. Mas existiria algo que eu pudesse fazer para evitar? Eu entendo que não. Então, fica. Mas vai ter gente que vai falar, não, poderia sim, e tal. Então, por isso que eu acho que é um preciosismo. É difícil. Mas se enquadra, sim, se enquadra. Sim, a pandemia se enquadra, claro. Se enquadra, é o que está perguntando. O Jacó, a Luciana Jacó está perguntando assim, Renato, professor Marcos, pode-se utilizar a MP 948 para outros serviços, por analogia? Me parece que não, porque ela foi editada e já lá no artigo 1º ela já diz claramente a quais fornecedores ela se aplica, a quais fornecedores ela alcança, né? Eu acho Exatamente. Que... não duvido que alguém venha aplicar por analogia, mas aí é interpretação exagerada, extensiva, enfim, eu acho que não tem nenhum cabimento. Tá bom. Aí o Michel fala assim, professor Marcos, pelo amor de Deus, e o cancelamento de um pacote de viagem por causa da pandemia? Quando é que eu vou receber esse dinheiro, professor? É aquilo que nós estávamos conversando aqui, né? Estão editando medidas provisórias, mesmo há projetos de lei, alguns sendo aprovados a toque de caixa, para tentar dar uma solução genérica para situações que precisariam ser analisados, né, em concreto, né, caso a caso. Então, a análise, infelizmente, a análise correta, no meu entender, é a análise caso a caso, né? Casuística, né? Tá bom. Eu vou mais uma pergunta só, a gente encerra aqui. Vamos lá. Até porque tem muita gente aqui. Bom dia, poxa, adoro o professor Marcos. Professor, você Obrigado. É show e tudo mais. Deixa eu pegar aqui.
Professor Marcos, a escola, pô, gostei, eu acho que é o Silene, ela fala o seguinte, professor Marcos, a escola poderia alegar fato do príncipe? Fato do príncipe é aquele fato, né, do Estado, né? Quer dizer, mas o fato do príncipe é decorrente da força maior, né? Então, acho que isso teria que analisar aí, teria que... É uma sobreposição de... Por que a gente pede, na verdade, Marco, né, essa razoabilidade, né? Porque todos nós fomos pegos de surpresa. Exatamente. Se de repente fosse uma culpa... Aliás, não vou usar esse termo porque não é técnico, porque o fornecedor responde independentemente de culpa. Mas a gente não confunde a responsabilidade objetiva com a teoria do risco integral. Ou seja, não foi uma falha advinda direta daquela atividade desenvolvida pelo fornecedor que ensejaria aquele superdireito do consumidor. Não é o caso. Agora, também o inadimplemento por parte do consumidor não foi por culpa desse consumidor, por muitas vezes. Mas também a gente não pode jogar numa tacada só. O Erson foi muito feliz na segunda-feira, porque ele falou, olha, a gente vai ter que analisar realmente cada caso. Sabe por quê? Porque imagine aqui, ele falava, sou funcionário público. A minha vida não foi tão abalada até agora. Então, se eu deixo de pagar, existe um tratamento jurídico para o Erson. Agora, se é uma pessoa que estava empregada e de repente se tornou desempregada, a situação tem que ser diferente. Tem que ser analisada de uma outra forma. Então, por que a gente alega de um lado um acontecimento imprevisível que tornou aquela prestação excessivamente onerosa, que a gente fala de teoria da quebra da base objetiva dos contratos, e pegou todo consumidor de surpresa? Agora, por que a gente e os fornecedores também, né? E os fornecedores também. E por que a gente fala de fato do príncipe? Porque eles também foram pegos. Então, é por isso, como existem... Ambos sujeitos da relação sofreram. Surpreendidos. Surpreendidos e estão sofrendo prejuízos. É por isso que a gente pede o equilíbrio. Exatamente. Pagar a mesma coisa não é justo, não pagar nada não é justo. Isso. Eu acho que as empresas devem chamar. O diálogo é o que vai ditar as nossas relações, na verdade. Exatamente. Eu queria dar um exemplo, que certamente as pessoas estão curiosas para me perguntar, né, eu faria essa pergunta se estivesse ouvindo uma live dessa, se o desvio produtivo ele se aplicaria, né, como fato ou evento danoso que gera danos, né, se ele se aplicaria em situações de pandemia. Eu acho que talvez fosse uma pergunta central que eu tenho o dever de esclarecer as pessoas. E eu vou usar uma analogia muito interessante daquela época que eu fui para a sua palestra, né, lá para o seu evento. Eu ia para um evento em Niterói e em seguida para o seu evento. E eu não pude embarcar para Niterói, não era época de pandemia. Aquilo foi... Que mês? Você lembra, Renato? Setembro? Cara, agosto? Eu acho que foi por volta de dezembro. Foi dezembro. Foi dezembro, né? Foi dezembro. Acho que segunda semana de dezembro, se não me engano. Enfim, não havia aqui no Brasil nem indício de pandemia, nada, estava tudo funcionando normal. Na hora que eu cheguei no aeroporto de Vitória, já estava lá no painel do aeroporto, voo para o Rio de Janeiro cancelado. Estava lá, cancelado. Né? Motivo meteorológico. Fortuito externo exclui a responsabilidade da empresa transportadora, até porque o dever dela é me transportar com segurança, e não tinha segurança para pousar no Santos Dumont. Ok. Né? Ok. Então, vamos fazendo analogia. Aí, então, era um fortuito externo, um caso fortuito, que excluiu a responsabilidade da transportadora e eu perdi a palestra e não pude embarcar e são prejuízos que não são compensáveis, indenizáveis, porque exclui a responsabilidade pelo caso fortuito. Só que, e aí a gente traz analogia para os dias de pandemia, a companhia aérea levou 3 horas só para iniciar a minha assistência material. Aí já é outra. Mas é o mesmo evento, olha só, né? O primeiro evento danoso, né, que foi o fortuito externo de problema meteorológico no Santos Dumont, que fez com que o voo não decolasse, excluiu a responsabilidade
da companhia. Ok. Só que depois disso, ela me coloca 3 horas numa fila para iniciar a minha assistência material e, eventualmente, me disponibilizar o próximo voo, que existiu meia hora depois e eu perdi. Por quê? Porque eu estava na fila. Então, aí houve a quebra do dever de assistência, e nessa quebra do dever de assistência, ela me colocou em situação de desvio produtivo. Eu desviei os meus recursos produtivos que poderiam estar sendo direcionados para a palestra. Eu ia chegar um pouco atrasado, mas com a informação de que eu estava chegando, certamente as pessoas me pegariam e nós faríamos a palestra. Então, aí nesse segundo momento, se aplica a teoria do desvio produtivo, porque houve um ato antijurídico da companhia aérea, né, um ato contrário ao direito, que é colocar um consumidor, né, em espera demasiada, sendo que o dever dela é de assistência material imediata. Porra, essa foi linda, hein? E olha com quem que os caras arrumaram o problema, hein, Marco? Mas eu negociei. Eu negociei. Você vê que a analogia, ainda se a gente seguir com ela, ela é perfeita. Eu entrei em contato com a companhia depois, expliquei essa situação e negociamos. Eles me deram 2 passagens, sendo que uma sem restrição. Então, me satisfez. Aí eu pedi como uma pequena compensação pelo dano moral lato sensu, né? Eu pedi uma pequena compensação de fazer um upgrade no meu cartão de fidelidade, já que eu viajo muito, e me dá algumas facilidades, e eu fiquei satisfeito depois de uma negociação simples. Eu acho que quando chegou, ele falou assim, Jesus do céu, olha com que a gente se meteu, pelo amor de Deus, dá um Gold Plus diamante para esse homem, pelo amor de Deus. Tá bom, Marcão, legal. Deixa eu falar, cara, bate-papo bom é assim, a gente vai andando e eu tenho uma limitação aqui, que qual é? A live, o Instagram, a live dura 1 hora. E aí eu tenho que ficar controlando. Quando eu vi, já foram 55 minutos. Então, a qualquer momento pode cair. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho... olha a audiência que a gente tem hoje aqui. Realmente o tema ele é muito próprio e a gente precisa falar. Só que agora eu queria conhecer um pouquinho mais do Marcos, da pessoa do Marcos. Eu preparei umas perguntas de surpresa. De repente, se tu assistiu outras lives, já não são tão surpresas assim. Mas é que eu queria saber. Vamos lá. Vou fazer um bate-bola. Eu te pergunto, você me responde, tá bom? Sim. Livro que todo estudante de direito deve ter. Olha, eu acho que é pouco conhecido, mas que tem me ajudado muito. Esse aqui, ó. Direito das Obrigações, de Fernando Noronha. Opa. Última edição 2013. Direito das Obrigações. Está na minha cabeceira aqui, ó. Repete, Direito das Obrigações, Fernando Noronha. Só tem um problema, ele está esgotado, tá? Está esgotado. Mas aí entra naquele... Como é que é aquele site, Marcão? Que eu lembro da época do doutorado. Estante virtual. Estante virtual. Estante virtual, baratinho, pega de sebo e sai muito mais fácil. Ou Mercado Livre, né? Mercado Livre também. Isso. Mercado Livre. Agora, um livro normal, não jurídico, que você gostou, que de repente você achou legal. Olha, o meu segundo livro de cabeceira no momento, por incrível que pareça, é o meu próprio, porque eu estou fazendo a revisão da obra. Então, esse é bom, esse eu recomendo. Esse está na cabeceira, é o segundo da cabeceira, porque eu estou fazendo a revisão da obra para uma edição futura, não sei para quando ainda, mas eu tenho relido muito ele. Na verdade, ele não é de cabeceira, ele está embaixo do travesseiro, né? É diferente. Abraçado. É verdade. Time do coração, Marcão. Vocês não vão acreditar, mas eu não gosto de futebol. É mesmo? Essa é surpreendente, né? Então vamos fazer o seguinte, esquece, vamos para a tua área. Pianista que você considera o cara. Oscar Peterson. Oscar Peterson, como se diz corriqueiramente. É um canadense que faleceu já tem uns 10 ou 15 anos e que era, para mim, o maior pianista de jazz de todos os tempos. E, inclusive, eu, na época... Tem uma fotografia? É com ele que você tem uma fotografia? Tenho. E tenho outra com Tom Jobim, que foi também o meu maior cliente aqui no Brasil, quando eu trabalhava com produção cultural internacional. Olha, isso é coisa chique, tá vendo só? Olha só,
não tenho nem dúvida, cara. Nossa Senhora, se fosse comigo, eu tinha ajudado pagodeiro, cantor de funk. Agora tu não, olha só, Tom Jobim. É só olhar na tua cara e olhar na minha e falar assim, esse cara é fino, esse cara é outro patamar. Agora, falando sério, o livro de cabeceira atual é A Breve História da Humanidade, do Harari. Eu tô lendo ele. Ah, é muito interessante, muito legal, muito legal. Ele ganhou até o prêmio Nobel, não ganhou, salvo engano? Não, eu acho que não. Ele tá muito em voga, né? Eu acho que Nobel de Literatura, acho que não tenho certeza. Tá. Comida, que você mais gosta? Ah, eu sou bom de garfo. Minha esposa fica feliz, que ela diz, gostou? Eu falei assim, claro, eu sempre gosto, né? Mas eu gosto de uma muqueca capixaba, né? Porque, segundo reza a lenda, muqueca é capixaba, o resto é peixada, né? Ah, é verdade, é verdade. Jurista. Jurista. Ah, jurista. Jurista tem admiração por inúmeros, né? Mas eu vou destacar um colega que é um amigo recente, para ficar, é uma pessoa que tem sido assim um guia para mim, ou dois juristas que têm sido guia para mim. Um é o professor João Batista Erkenhoff, aqui do Espírito Santo, jurista humanista extraordinário, o professor João Batista Erkenhoff, e o outro é o professor Lucas Abreu Barroso, que é professor da Universidade Federal do Espírito Santo, se tornou um grande amigo, uma pessoa assim iluminada em termos de como acadêmico e como um orientador assim nos bastidores. Ele tem sido sempre uma voz para me trazer bons conselhos acadêmicos. Marcos, faltando 1 minuto e 41 para essa live cair, recado seu para essa rapaziada que está te assistindo agora. Olha, gente, eu acho que o momento de pandemia é de isolamento social para protegermos os mais vulneráveis. O desvio produtivo, como fenômeno, está aí para todos nós, estamos todos em desvio produtivo, não é indenizável, né, porque é uma pandemia, força maior, e acho que nós temos que agora, nesses problemas de consumo que estão surgindo, contratuais, buscar o diálogo, buscar a negociação, a harmonia no caso concreto. Marcos, muito obrigado pela tua presença. A nossa live hoje foi um sucesso, não podia ser diferente. Você sabe o quanto que eu estou agradecido à tua presença. Obrigado, tá, meu irmão? Eu fico muito honrado e muito agradecido também, Renato. Te adoro muito. Valeu, um grande abraço, querido. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Tchau.